Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual. Estou hoje, junto com o nosso amigo Daniel, nosso intérprete de Libras. Olá, Daniel! Para mais uma aula de Biologia para você, estudante do ensino médio ou do terceiro ano do ensino médio, que vai fazer, ao final deste ano, a prova do Enem. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar, então, a falar do assunto ecologia. Então, para a gente iniciar a nossa aula, aquela clássica questão do Enem, para nos auxiliar, e a gente vai ver também quais assuntos nós iremos abordar nessa aula de hoje. Para a produção de adubo caseiro, ou seja, a compostagem, busca-se a decomposição aeróbica, que produz menos mau cheiro, segundo estes passos. 1. Reserve um recipiente para depositar o lixo orgânico e monte a composteira em um local sombreado. 2. Deposite em apenas um dos lados da composteira o material orgânico e cubra-o com folhas. 3. Regue o material para umedecer a camada superficial. 4. Proteja o material de chuvas intensas e do sol direto. 5. De 2 em 2 dias, transfira o material para o outro lado para arejar. Em cerca de 2 meses, o adubo estará pronto. Bom, então aqui nós temos aí dicas, né? Ou seja, o passo a passo de como fazer uma compostagem, né? A famosa composteira. Dos procedimentos listados, o que contribui para o aumento da decomposição aeróbica é o 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, como a própria questão fala, nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, né? E dicas, então, da questão da compostagem e de como que acontece esse processo na natureza. Para a gente, então, iniciar de fato a nossa aula, essa questão ela vai estar lá na matriz de referência do Enem, de Ciências da Natureza, relacionada com a competência diária número 1 também, que fala compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas, como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção, no desenvolvimento econômico e social da humanidade. E a habilidade 4, avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade de vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. E na aula de hoje, nós vamos conhecer os principais problemas decorrentes da exploração dos recursos naturais e de desenvolvimento tecnológico, de modo a formar opinião sobre as possíveis maneiras de melhorar a qualidade de vida das gerações futuras. Bom, na aula passada nós vimos então um pouquinho a respeito de um ecossistema, da questão da produtividade, e começamos a falar sobre essa relação da perda da biodiversidade e de algumas estratégias aí de recuperação. Nessa aula de hoje nós vamos então continuar a falar a respeito disso, mas vamos voltar então de modo onde nós possamos, ao final dessa aula, compreender e propor então medidas para uma possível argumentação, né, e uma possível então debate de ideias a respeito de como recuperar determinado ambiente. Então vamos lá. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, por exemplo, né, nós temos aquele clássico conceito do desenvolvimento sustentável. Eu vou, né, consumir, eu vou utilizar determinados recursos de forma, então, que eu vou manter esses recursos disponíveis para para gerações futuras. É o clássico exemplo aí que a gente sempre vê. E, por isso, nós vamos ter algumas estratégias aí para fazer acontecer essa questão do desenvolvimento sustentável. E quando nós falamos isso, nós vamos falar primeiramente da questão do lixo, que é um problema ambiental aí que vai impactar muito no nosso cotidiano. Quando nós falamos em lixo, nós temos desde aqueles hábitos que a gente aprende desde a infância com os nossos pais, não jogue lixo na rua e tudo mais. E durante a nossa escolarização, nós temos também campanhas conscientizadoras a respeito sobre essa questão do desenvolvimento sustentável, onde nós não podemos jogar nenhum lixo na rua, nós não podemos descartar nenhum objeto impróprio na natureza, que isso vai ocasionar sérios problemas. Mas, infelizmente, esse é um dos problemas ambientais que a gente mais vê aí. E todo ano, período chuvoso, as grandes cidades principalmente,
sofrem com a questão das enchentes, das inundações, devido ao lixo, que vai entupir o bueiro, que vai entupir o canal de escoamento dessa água. E com isso vai ocasionar aí vários danos. E consequências graves também, podem acontecer deslizamento, porque eu acabei jogando muito lixo naquela área que não poderia e causou um assoreamento. Enfim, várias consequências aí que a gente já sabe e a gente vai perceber hoje, vai conhecer um pouco de como que a gente pode reduzir essa questão do lixo na nossa sociedade. Quando nós vamos falar então das consequências do lixo, além dessas que eu falei, eu posso citar também que ele é um veículo de doenças. Quando eu falo em chorume, né? Chorume vai ser aquele líquido que vai gerar quando nós temos a decomposição do lixo, que ele fica lá, você coloca aquele lixo na sacola, por exemplo. Aí tem lá matéria orgânica, vários lixo. E com isso, em algum tempo, vai gerar aquela água que vai causar um mau cheiro. Aquilo ali é um chorume. E esse chorume, se vai estar disponível em grande quantidade no solo, ele vai contaminar os nossos lençóis freáticos. E, consequentemente, contaminação da água. E isso não é interessante. Vai causar a poluição, que nós já falamos, causando tanto a poluição visual, quanto da terra, da água e até mesmo atmosférica. E as principais soluções aí que nós temos para o lixo, uma delas são os 3 R's, que vão ser a redução, o reduzir, reutilizar e reciclar. Quando eu vou reduzir o meu consumo, ou seja, eu vou reduzir a produção de lixo, eu vou reutilizar, por exemplo, eu tenho lá uma garrafa, por que que eu não posso pegar aquela garrafa e reutilizá-la para outra coisa? Né? Eu tenho lá uma garrafa bonita que eu comprei algo e tudo mais, algum líquido que eu bebi, depois eu utilizo esse líquido essa garrafa para guardar outros líquidos. Ou então, eu vou o quê? Reutilizar vários outros potes aí que nós temos de sorvete, potes plásticos, enfim, infinidades. Eu vou reutilizar mesmo. E o reciclar. Há uma diferença séria entre reutilizar e reciclar e que muita gente confunde. Quando eu estou falando em reciclar, eu estou pegando aquele determinado material, aquele determinado objeto, e eu vou transformá-lo e fazer, então, literalmente uma reciclagem. Vou pegar e vou fazer com que ele se torne para outro uso. Por exemplo, pego lá várias garrafas PETs que vai ter na minha casa. Eu posso juntar e posso fazer um banco, um sofá, um puff, que várias pessoas fazem. Isso, então, eu estou o quê? Reciclando. Eu posso pegar o papel que eu vou jogando fora, folha de caderno, livros, vou pegar aquilo ali e levar para uma coleta seletiva e eles vão fazer novos papéis. Isso então vai ser o quê? Reciclagem. Isso tudo, e vou fazer artesanato também com esses jornais velhos que tem em casa. Então isso que vai ser reciclar, eu pego aquele objeto e vou dar outro uso para ele. Reutilizar não, eu vou pegar aquele objeto e ele vai ter a mesma finalidade. E além disso, que está literalmente associado à questão dos 3 R's, a coleta seletiva, né? Onde nós vamos ter então o nosso lixo, a destinação correta para cada coisa. E consequentemente, com isso eu vou o quê? Quando passa o caminhão da coleta seletiva, que infelizmente em muitos locais do nosso país, nós não temos esse sistema eficaz no seguinte sentido, nós não temos uma disponibilidade de uma coleta seletiva, do caminhão de coleta passando nas portas de nossas casas, em um período constante, para que nós podemos fazer o descarte correto. E com isso vai o quê? Reduzir muito a questão da emissão dos lixos. Então, essa coleta seletiva ela é super importante para contribuir aí com a diminuição do lixo, que é esse problema que vai atingir muito a nossa sociedade. Quando a gente fala na questão da compostagem, está aí até associado à nossa questão do Enem, ela vai ser diferente. Por quê? A compostagem e a decomposição pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quando eu falo em decomposição lá na natureza, eu estou falando de uma decomposição anaeróbica, ou seja, uma decomposição onde os seres que irão realizar essa decomposição são seres que vão fazer a fermentação, é uma decomposição que não vai
precisar do gás oxigênio para acontecer e por isso ela vai causar um mau cheiro. Quando eu falo na questão da compostagem, é diferente. É uma decomposição aeróbica. Eu simplesmente pego o meu lixo e vou transformá-lo em adubo. A partir do momento que esse lixo, então, ele for transformado em adubo, ele vai o quê? Contribuir muito para a nossa sociedade no seguinte sentido da agricultura, que você vai plantar algo na sua casa, então você vai jogá-lo de novo no meio ambiente. Quando eu falo em decomposição anaeróbica, eu estou falando de eu pegar a matéria orgânica e, consequentemente, ela vai ser o quê? Decomposta em um dos principais produtos, vai ser a questão do metano. E o metano, se a gente não sabe, né, se vocês não sabem, e você vai saber agora, ou se sabe, ótimo, o metano é um dos gases causadores do efeito estufa. Além dele causar o mau cheiro, ele vai ser sim utilizado como combustível em alguns casos, mas aí nós temos que ter toda uma infraestrutura de um ducto coletor e tudo mais. Só que quando essa decomposição ela é feita na natureza naturalmente, e grande quantidade, ela vai causar um acúmulo de gases aí de metano na atmosfera e é um dos principais gases causadores aí do efeito estufa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E quando nós falamos também de outro ponto importantíssimo na questão do desenvolvimento sustentável, que nós iniciamos na nossa outra aula, é a questão do desmatamento. Uma das consequências aí do desmatamento, vamos pegar de novo aí o caso da floresta amazônica. Nós vimos que a floresta amazônica ela não é considerada o pulmão do mundo, né? Ela vai o quê? Ter uma alta produtividade aí bruta, mas ao mesmo tempo ela vai consumir praticamente tudo que ela produz e não vai ter nenhuma produtividade líquida, ou seja, não vai ter disponível aí. Por isso ela não é considerada o pulmão do mundo. Porém, essa alta eficiência que a floresta amazônica vai ter, por exemplo, se eu vou desmatar uma grande área, vou queimar, essa perda dessa biodiversidade, essas espécies aí vegetais que nós temos, ela vai ser o quê? Uma importante função no sequestro do carbono. Quando eu vou desmatar uma área, eu vou ter uma diminuição do sequestro do carbono, que nós sabemos que os seres fotossintetizantes utilizam gás carbônico da natureza, que está disponível aí na atmosfera, para realizar a fotossíntese. E vão liberar, então, através da quebra da molécula da água, o gás oxigênio. Se eu tenho uma redução, então, de plantas, de seres fotossintetizantes, eles vão diminuir o sequestro do carbono e, consequentemente, vai ter um maior acúmulo de gás carbônico aí na nossa atmosfera. Consequentemente, vai acontecer um aumento da temperatura global, que a floresta amazônica é responsável, grande parte, principalmente, das chuvas aqui, em grande parte da América do Sul. Tá? Isso já é comprovado, a gente percebe. Teve aí, se não me engano, em 2018, 2019, quando teve grandes focos de incêndio aí na Amazônia, em meados do ano, em julho, agosto, teve um dia, por exemplo, em São Paulo, que 3 horas da tarde, ocorreu uma chuva negra, uma chuva de água, onde a água estava bem escura e não tinha queimada no local. Isso era consequência de quê? Das queimadas na Amazônia. E nós sabemos que ela vai ser importantíssima para manter a temperatura, tanto da América do Sul e até mesmo, se a gente for comparar em escala global, em grande parte do nosso planeta também. Se eu começo a desmatar uma grande área, vai aumentar e muito a temperatura daquela área. E, consequentemente, se eu desmato, eu vou ter a questão da erosão do solo, da lixiviação, ou seja, quando chove, eu não vou ter, então, plantas, principalmente matas ciliares, gramíneas ali, que vão fazer essa compactação do solo, deixar esse solo, digamos, mais seguro. Ele vai ficar um solo mais o quê? Frouxo no seguinte sentido, se eu vou ter, então, uma grande quantidade de chuva, de água, e não vou ter nada para fazer essa drenagem, e, consequentemente, vai acontecer os deslizamentos de terra. Isso é uma lixiviação e, consequentemente, erosão do solo. Isso, então, é um impacto gigantesco que vai acontecer por causa do desmatamento. Então, a gente tem que ter aí esses cuidados. E quando a gente fala em questão do desmatamento, é super importante também a gente lembrar disso.
Se a gente pegar a história do Brasil, a gente sabe que o bioma que foi mais desmatado, que mais sofreu na nossa história do nosso país, vai desde a colonização até os dias atuais, foi a Mata Atlântica. Mas, se nós pararmos para pensar, hoje em dia, nas últimas décadas para cá, o Cerrado, nosso bioma daqui de Minas Gerais, que maior parte, é o bioma que mais vem sofrendo com o desmatamento e que mais vem sofrendo com a queimada, devido à ação da mineração e dentre outras. Então, se a gente parar para pensar, dica importante aí, na história do Brasil, do nosso país, Mata Atlântica é o bioma que mais sofreu com o desmatamento. Mas nas últimas décadas, o Cerrado é o que mais vem sofrendo. E aí, um dos problemas ambientais com tudo isso, nós temos a intensificação do efeito estufa, que nós vamos ter o quê? A partir do momento que eu desmato, tenho maior quantidade de lixo aí disponível e tudo mais, eu tenho o quê? A intensificação dos gases de efeito estufa. Metano, gás carbônico, os óxidos de nitrogênio, dentre outros gases. Todos esses gases aí são gases que vão o quê? Aumentar aí, digamos, a nossa temperatura global, que vai fazer com que nós tenhamos essa intensificação do efeito estufa. E as principais causas? Queimas de combustíveis fósseis, desmatamento, criação de ruminantes e não ter o descarte adequado dos seus dejetos, queimadas, lixões, fertilizantes nitrogenados. Quando eu vou utilizar grande quantidade de fertilizante nitrogenado no solo, ocorre a liberação, então, na hora da decomposição, de gases de nitrogênio, de óxidos de nitrogênio, tá? E quando nós utilizamos biocombustíveis, vai ser uma alternativa super eficaz. Por quê? Ele vai poluir menos, tá? Ele vai ser, então, uma das maneiras alternativas, tá? Ele vai ser poluente também, mas comparado a um combustível fóssil, o biocombustível, ele tem menos impacto para aquele meio ambiente, tá? E com isso, então, nós temos aqui a questão do aquecimento global, que nós já sabemos que esse acúmulo de gases, então, causadores do efeito estufa na atmosfera, vai impedir com que a radiação que deveria se retornar para o espaço, né, ela não vai e ela fique preso, então, aqui na atmosfera, causando aí esse aumento da temperatura global. Quando nós falamos também da questão da poluição da água, nós temos aí os efluentes, né, aqueles dejetos lançados aí na natureza através do homem, ou seja, o esgoto a céu aberto, o uso de corantes aí em indústrias têxteis, o clareamento de tecidos, isso tudo quando é jogado aí, né, descartado incorretamente na natureza, vai contaminar os efluentes. E também nós temos um outro processo, um outro fenômeno importantíssimo que vai acontecer, e até biológico, é a eutrofização, que é um dos problemas ambientais também. Que o que acontece? Quando eu tenho, em um determinado ambiente aquático, um acúmulo de matéria orgânica, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso vai ser alimento para os micro-organismos, para várias algas, para várias bactérias, enfim, micro-organismos que vivem naquele local. Quando eu vou ter uma disponibilidade maior de alimento ali, consequentemente, eles vão se alimentar, vão realizar fermentação, vão se reproduzir em maior quantidade. E isso vai o quê? Aumentar esses micro-organismos e, consequentemente, diminuir aí a disponibilidade de oxigênio. É o que aconteceu na Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Que a água pode ficar até verde, dependendo, é um processo de eutrofização. A questão da chuva ácida, que nós vamos ter, que é a diminuição do pH da chuva, e isso vai causar a questão da destruição e a contaminação de águas e tudo mais. Bom, voltando aqui na nossa questão do Enem, para a gente finalizar a nossa aula, qual então dos processos listados aqui durante uma compostagem, ele vai contribuir para o aumento da decomposição aeróbica? Então, nós sabemos então que vai ser a etapa 5. Por quê? Eu vou transferir então o material eu vou invertê-lo para que ocorra a aeração, facilitando então a decomposição aeróbica e não vai causar mau cheiro. Bom, deixo para você aqui mais algumas questões comentadas para você compreender mais sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida, mande para os nossos canais de comunicação que
quando eu estiver no ao vivo, irei responder aqui para você. E vejo você então na nossa próxima aula, onde a gente vai continuar a falar mais um pouquinho a respeito da ecologia. Até mais!